Eu estou fazendo exatamente isto desta maneira, porque eu acho que é absolutamente essencial que as pessoas entendam que os seus slides não são a sua apresentação. Você é a sua apresentação. Os slides, eventualmente, podem ser utilizados como apoio, apenas apoio. Apoio para o entendimento do seu público, mas não algo que carrega a sua apresentação como se ela fosse se resolver sozinha. Aliás, em geral, se a sua apresentação se resolver sozinha, você está sobrando na fita, você está sobrando no quadro, porque é essencial que exista comunicação entre as pessoas. Quando me convidaram para justamente falar sobre técnicas e dicas para o meio online, uma das coisas mais importantes de vocês perceberem é o seguinte: nada tem o mesmo poder de conexão com as pessoas do que a face de uma outra pessoa. O slide mais legal que você possa fazer. Ainda assim, ele tende a ser uma imagem estática, ele tende a não ser uma coisa viva, como são imagens de pessoas falando. Perceba que desde que a gente nasce, a gente aprende que a face humana é uma das visões mais importantes que a gente tem na vida. Seja porque você, desde criança, identifica quando você está bem, quando você vai ter ajuda, quando você está em perigo, você vai aprender a identificar todas essas coisas lendo a face de quem está conversando com você. Então, a atenção humana, ela cresce olhando para expressões de quem está falando, ela decresce quando você está com uma série de quadros que tem textinho colocado ali, ou quadros que têm simplesmente alguns dados. Então, por isso é tão importante vocês fazerem anotações, tá? Porque é o seu raciocínio. Fazerem anotações, por um lado, e por outro lado, nós temos um chat aqui do lado, onde você pode colocar perguntas que vão surgindo ao longo da aula. A gente prefere organizar esta aula com um expositivo de conteúdo e depois um dos moderadores vai me ajudar e trazer as perguntas para mim e colocar as perguntas organizadamente. Mas não esperem para fazer as perguntas só lá no final. Vão colocando perguntas que vão surgindo para vocês durante a aula no chat e elas vão ser endereçadas no final. Bom, o que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção sobre esta quebra de paradigma. As pessoas que trabalham no meio corporativo estão muito acostumadas com essa ideia de criar slides, criar a partir de slides. Mas isso também acontece na academia o tempo todo. O indivíduo começar a criar uma aula pelos slides, ele começar a criar uma troca entre pessoas, uma troca instrucional entre pessoas, mas começar a criar isso pela ferramenta. Veja, eu não tenho nada, absolutamente nada contra slides, nem contra o PowerPoint, nem qualquer uma das ferramentas, tudo isso é muito bom. Mas só que tem um problema inicial de princípio. Se eu quero começar a pensar a minha aula, ou o que é que eu quero comunicar para vocês, o que eu quero transmitir para as pessoas, se eu quero começar a pensar isso, e a primeira coisa que eu faço é abrir uma caixa branca, que o PowerPoint não deixa de ser uma caixa branca, é um ótimo software, mas ele tem limites. Ele tem um quadradinho, ele tem uma série de fontes, ele tem algumas ideias ali, e aquilo começa a te jogar dentro de uma atitude basicamente viciada de pensar para o PowerPoint. E é exatamente esse paradigma que eu gostaria de quebrar com vocês. Porque quando a gente começa a criar para o PowerPoint, o erro fundamental que está sendo cometido é que a gente não está criando para a conexão entre as pessoas. O PowerPoint é apenas um apoio para facilitar a conexão entre as pessoas. Então, veja só, qual é
ponto de partida real que você deveria ter para se comunicar bem no meio online. Claro que, na verdade, no meio offline também, mas no meio online principalmente. Você entender o que é que a sua audiência, o que que o seu público, o que que as pessoas que vão te ouvir recebem de conteúdo de você, daquilo que você está trazendo. Por que que aquilo interessa para elas? Porque é esse eixo que é necessário modificar. Quando a gente começa a trabalhar a partir do PowerPoint, você entra num mindset, numa mentalidade que está ali focada em fazer um PowerPoint bonito. Aí a pessoa tem uma semana, duas, na melhor das hipóteses, para preparar a sua apresentação, o seu conteúdo. Ela passa mais ou menos assim uns 4 dias fazendo PowerPoint. E fazendo PowerPoint, melhorando os slides, melhorando os slides. Quando chega na véspera, ela fala, bom, ok, e agora, o que eu vou falar junto com esses slides? Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Porque é necessário você entender o que é que as pessoas podem ganhar de você. O que que você entrega de valor para o outro? O que que o outro aprende com você? Qual é o presente que você vai dar para a sua audiência? Primeiro, definir isso de um modo resumido, adequado para o tempo que você tem. Quando você chega nessa ideia central, aí sim você pode falar, poxa, se eu colocar uma ilustração aqui, se eu colocar uma foto aqui, isso vai poupar a explicação. Sim. Esta é a função do slide. Aí ele cresce como um apoio, de fato, porque ao invés de eu ter que fazer uma descrição detalhada de alguma coisa, que vai tomar vários minutos, eu coloco a imagem da coisa, está resolvido. Para isso, o slide é um recurso excelente. Só que perceba que primeiro eu preciso definir o que é que eu estou comunicando, o que que as pessoas vão ouvir, onde é que eu quero chegar, para aí, então, eu conseguir estabelecer, bom, aqui uma imagem vai ser mais forte do que a explicação. Adicionalmente, quando a gente vem para o meio online, a gente tem uma série de plataformas que trabalham com essas imagens dos quadradinhos das pessoas aqui. Fica algumas pessoas, eventualmente em alguns softwares, você pode escolher quem é que está sendo mostrado como janela principal. Mas, em alguns, você nem pode controlar isso. E aí a pessoa põe lá o compartilhar a tela, aí ela compartilha o slide dela. E espreme a própria imagem ou tira a sua própria imagem do quadro. E aí coloca um slide ali na tela e o indivíduo fica simplesmente falando em cima do slide. Que é muito menos interessante, que é muito menos dinâmico, que tem muito menos movimento do que a imagem, a sua imagem falando e se conectando com as pessoas. Então, é aí que a gente precisa notar que essa nova realidade do uso do online, ela nem sempre privilegia algumas escolhas que a gente costumava fazer, que as pessoas costumavam fazer, numa época que estavam pensando sempre o presencial, que elas estavam contando basicamente que elas tinham uma tela projetada ali, botavam o conteúdo na tela, mas elas estavam 100% do tempo na frente, do lado da tela. Então, havia esse jogo de interação simultânea, a tela colocada e o palestrante ou apresentador acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente notar que o meio online hoje ele não tem facilitado esta exata colocação. Seria muito interessante que a gente tivesse softwares melhor desenvolvidos, onde eu conseguisse dividir a tela, por exemplo, e eu tivesse o meu slide e a minha imagem simultânea, e eu definisse que é isso que as pessoas estão vendo. Só que não é a realidade da maior parte dos softwares hoje. Inclusive, que mesmo que eu defina, alguns softwares vão permitir que outras pessoas na reunião mudem esta visualização. Então, gente, é muito importante entender que não estamos, quando a gente está no meio virtual, nós não estamos naquela mesma realidade tradicional, seja da sala de aula,
seja da sala de reunião, seja da apresentação, onde você tem um domínio relativamente maior desta simultaneidade do slide com a sua pessoa. Então, considere com muito mais cuidado quais são os slides que são indispensáveis, que realmente adicionam alguma coisa, porque a sua pessoa falando vai ser mais dinâmica e mais interessante do que um slide. Isso é uma coisa extremamente importante para essa adaptação para o conteúdo online. Tem uma segunda coisa que, aliás, eu achei muito bacana como aconteceu aqui hoje. Teve uma sala de espera, as pessoas foram entrando, aí eles liberaram, todo mundo entrou e logo em seguida nós começamos a aula, fez uma breve introdução. Primeiro, eles fizeram uma introdução de quem era o convidado, no caso, eu, hoje. Por que isso é importante, gente? Isso é extremamente importante, porque se você convida alguém para falar e você pede para esta pessoa, ela mesma, ficar falando sobre o que ela faz, normalmente isso aí vai tomar um tempo muito maior. Isso fica menos organizado, isso fica menos elegante. Se você convida alguém para falar, seja uma live no seu Instagram, seja um palestrante na sua faculdade, o que você quiser. Se você convidou alguém para falar, você precisa prover de algum modo que essa pessoa seja apresentada de uma forma rápida, sucinta, de um parágrafo, como aconteceu aqui hoje. Então, ele leu aqueles dados essenciais, e simplesmente a gente começa a trabalhar. É isso. Se você pede para a pessoa se apresentar, às vezes a pessoa vai ficar falando, contando muita coisa, falando coisas que ela fez na vida que não necessariamente tem a ver com a razão pela qual as pessoas foram ali naquele momento ver. Então, essa não é uma boa ideia. É sempre uma boa ideia você pegar uma biografia, uma mini biografia bem pequenininha, um parágrafo, resolveu a coisa, apresentou a pessoa e aí começa valendo. Por que é tão importante isso? Todo mundo sabe que, principalmente no Instagram e em algumas outras plataformas, quando você vai fazer lives, as pessoas fazem assim, elas acionam a live e aí elas ficam esperando. Elas ficam esperando que haja mais público. É diferente daqui, que já tinha inscrição prévia feita, tudo. Então, eles ficam ali esperando as pessoas entrarem. Veja, esse momento que você está esperando as pessoas entrarem, não tem muito o que fazer, porque faz parte da nova realidade do online. E você, ao mesmo tempo, tem que ter uma consciência de que você não pode começar a entregar conteúdo se você está naqueles minutinhos de espera. Então, você tem que dar um tempo e ir devagar mesmo, esperar. O que é essencial perceber? Você mantém um tempo ali, vamos dizer, ou eu estou dando 5 minutos, ou então eu sei que as lives ou as apresentações que eu estou fazendo vão juntar um público de aproximadamente X pessoas. Começou a chegar perto daquele número que é razoável, você começa. Qual que é a questão de começar? E quando você grava vídeo para YouTube, quando você trabalha com conteúdo gravado, que aí é live, você não tem que esperar ninguém entrar, conteúdo gravado, você precisa começar chutando a porta, começar de cara com o seu conteúdo. Nada de ficar enrolando e dizendo, olha, assine o canal e faça não sei o quê. Não, isso tem que estar lá na frente. Não pode ser no começo do seu conteúdo. Porque logo que você faz a abertura, você precisa provar uma coisa no meio online. Assim que você começa, você precisa informar para quem está te vendo o que é que ele ganha em te ver. O que ele aprende com aquele momento com você. Então, não é hora de você ficar promovendo as coisas ou falando outras coisas, de jeito nenhum. É hora de você dizer para a pessoa o que ela vai ganhar estando ali. É assim que a gente abre. Cutucando, entrando direto no assunto. Como eu fiz hoje dizendo, nós vamos quebrar uma série de paradigmas, o primeiro dele não tem slide. É exatamente isso que nós precisamos buscar. Fazer algo que traga as pessoas e falem, opa, peraí, não estou acostumado a ver essas aulas que não tem slide. Então, é isso.
é necessário buscar algo que traga as pessoas para você e começar direto e sem rodeios. Então, vai a coisa curta e entra de uma vez no assunto. Uma das coisas mais importantes, isso tem a ver com algo que é proporção. A gente não pode perder de vista a proporcionalidade de uso do tempo que você tem. Então, vamos lá. Vamos dizer que você vai gravar um vídeo, enfim, instrucional, um treinamento, alguma coisa que tem, sei lá, uma aula de 1 hora. Ok, então se tem uma aula de 1 hora, tudo bem que você faça uma abertura um pouco maior, contextualizando, fazendo uma série de coisas, tudo bem, ok, faz parte. Agora, e se você vai gravar um vídeo super curto, só com uma informação básica, um vídeo de, sei lá, 5 minutos? Tem cabimento, num vídeo de 5 minutos, você gastar 1 ou 2 minutos só fazendo uma introdução? Só dando a circunstância? Não dá, porque você percebe que 1/4 do vídeo vai embora só com essa introdução aí, essa coisa de circunstância. Então, a proporção de o quanto eu entrego versus qual é o tempo que eu estou utilizando, embora as pessoas não tenham uma consciência plena disso, é isso que elas vão avaliar no final. Elas vão eventualmente sair da tua aula, da tua palestra, do teu evento, e vão dizer assim, olha, teve umas coisas que foram legais, interessantes, mas assim, falou muito e não ensinou muita coisa. As pessoas fazem esse comparativo, que é um comparativo de proporção. Qual foi o tempo dedicado a entregar conteúdo realmente e qual foi o tempo de espera, apresentação, a ligação do não sei o quê, o link no não sei o quê, a promoção. Gente, cuidado com isso, porque o conteúdo que as pessoas vão usar precisa ser ocupar a maior parte do tempo, porque senão as pessoas vão ter uma experiência frustrante. Esta proporção, ela é absolutamente essencial para que a experiência da pessoa que te ouve seja uma experiência boa. Porque senão, você entende que tudo isso de uma certa maneira, é gastar a paciência de quem está te ouvindo? Porque eles estão ali para aprender uma coisa específica. Se você ficar com a enrolação, com um monte de coisa, e gastando, e proporcionalmente o seu conteúdo fica pequenininho, espremido no meio, vai gerar uma sensação de frustração para as pessoas. Então, veja só. Primeiro, a ideia é que você faça uma abertura que vá direto ao ponto, que prometa o que é que você vai entregar. Logo em seguida, você precisa entrar com a apresentação do seu conteúdo, que precisa ser estruturado não em cima daquilo que você tem vontade de dizer, mas sim em cima daquilo que tem valor para o outro escutar. Nós estamos aqui com muita gente de muitas áreas, né? Área de administração, área de diversas áreas da USP, também tem, pelo que me contaram, gente de comunicação aqui. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. Comunicação não é falação. Até porque comunicação não é sobre o que você fala. Comunicação é sobre o que o outro entende. Então, não adianta nada eu ficar falando um monte de coisas aqui que não seja captada pelo indivíduo, porque ele sai da sala falando assim, não entendi nada. Então, o que ele ganhou? Ele não ganhou nada. E é claro que eu posso falar em diversas profundidades, porque eu tenho que ter um domínio do meu assunto para falar. Mas eu preciso entender quem é que está me ouvindo, o que é que vai ter valor para essas pessoas. Então, a gente procura examinar, ok, quem são as pessoas que vão estar ali? Se você está com um público muito específico, você consegue ir focando para aquilo que tem mais interesse para aquele público específico. Quando a gente tem um público menos específico, porque a gente aqui hoje tem várias dezenas de pessoas que são de várias áreas diferentes, de vários lugares do país, e que provavelmente vão utilizar esse conhecimento que eu estou passando de modos variados. Alguns vão dar aula, alguns vão fazer apresentações, outros vão fazer treinamentos. Então, entenda que eu preciso focar
numa série de coisas que seja útil para uma variedade de classes de uso. Todas as pessoas que vão fazer uso deste conteúdo online precisam ter algo que ganhem aqui. Eu preciso focar o que eu ensino em quem aprende, na compreensão de quem está aprendendo. Aí sim eu preparo um conteúdo que está adequado para isso. E quando eu chego no final da minha apresentação, eu tenho a oportunidade de fazer um recap, fazer uma recapitulação e passar rapidamente, lembrando alguns desses pontos principais ali. Isso faz sentido quando? Isso faz sentido quando eu tenho um conteúdo de 1 hora, quando eu tenho uma aula inteira. Isso não faz sentido quando eu tenho 5 minutos de vídeo. Não dá para fazer 5 minutos de vídeo, ter 1 minuto e meio de abertura, 1 minuto e meio de recapitulação e que conteúdo eu coloquei no meio. Você percebeu que a proporção ficou ruim? Não posso fazer isso. Eu preciso entender qual é a janela de tempo total e aí trabalhar adequadamente por isso. Então, quando eu passo de 20 minutos, meia hora, aí sim faz sentido eu fazer recapitulações no final. Exceto pelas recapitulações, quando eu tenho mais tempo. Quando eu tenho menos tempo, o que é que eu devo procurar fazer quando eu chego mais para a parte final da minha fala? Entendam que quando a gente fala em público, divide uma ideia, faz uma proposta, faz um treinamento, quando isso está terminando, você gostaria que as pessoas tivessem claramente quais são as conclusões do que você disse, mas não que elas simplesmente tivessem um corte, um final daquilo. Ao contrário, entenda que a hora que você está concluindo, aquilo que você está buscando fazer é provocar o seu público. Provocar o seu público para que ele termine de assistir você e diga, poxa, eu preciso experimentar essa técnica, eu preciso conhecer um pouco mais isso aqui. Nossa, fiquei com anotações. Você percebe que aquilo que o seu público vai fazer depois que você termina de falar tem uma conexão muito importante com o quanto ele vai utilizar de verdade o seu conteúdo. Então, é isso, é você provocar o indivíduo a querer ser parte daquilo que você está ensinando. Adotar a sua técnica, adotar o seu método, achar que aquele conteúdo tem uma aplicação boa. Então, tudo isso que eu estou falando visa estabelecer um ritmo dentro do seu tempo. Que uma parte vai ser a abertura, que você vai anunciar, basicamente, interessar as pessoas pelo seu conteúdo. O miolo vai ser o conteúdo propriamente dito, focado para as pessoas, para aquilo que gera valor para as pessoas. E, no final, uma recapitulação ou uma provocação que vai aumentar a conexão dessas pessoas com você. Uma das melhores ideias, uma das coisas mais interessantes que se pode fazer no meio online é justamente você permitir, por causa dessa facilidade que está aqui do lado do chat, ou até de abrir e deixar para perguntas, é você estimular as interações. Porque na medida que você permite que isso aconteça, que as pessoas vão anotando e fazendo suas perguntas e jogando aqui, você está dando participação para as pessoas, mesmo que não seja uma participação em interrupção, porque às vezes é complicado, né? Você quer seguir todo um raciocínio. E vou compartilhar uma coisa aqui com vocês também, dando muita aula, treinando muita gente há muitos anos. É um pouco complexo quando você abre para perguntas durante a apresentação. Porque você sabe o que acontece? 80% das vezes, as pessoas começam a perguntar aquilo que já está no seu programa ensinado. E aí, aquela interrupção, ela não tem valor. Ela não tem valor porque você não responde, ou ela não tem valor porque ela desorganiza o conteúdo e bagunça o conteúdo da aula para o grupo inteiro. Então, é muito melhor que você entregue o seu conteúdo de uma forma estruturada e, no final, todas as dúvidas venham
separadamente, organizada. Se tiver moderador, como a gente tem aqui, melhor ainda, porque aí filtra perguntas iguais, junta perguntas que são complementares. Tá? Então, esta ideia da troca, no final, ela enriquece muito, até porque eu não sei qual é o contexto particular e específico de cada um de vocês, dezenas de pessoas que estão me ouvindo. Agora, se eu abro essa possibilidade de vocês mandarem as perguntas aqui pelo chat, o que é inteligente da parte de vocês na hora de fazer uma pergunta? Faça uma pergunta que tenha a ver com o seu desafio particular. Você é professor que dá aula? Então faça uma pergunta sobre isto. Você precisa fazer uma apresentação de trabalho, de TCC? Você precisa treinar alguém para falar? Faça a pergunta específica do seu desafio. Porque isso é uma coisa que os palestrantes, as pessoas que estão dando aula, elas não vão direcionar todas as coisas tão especificamente. Então, isto abre uma janela incrível para a customização do conteúdo que faz exatamente crescer a conexão entre o que está sendo ensinado e a sua aplicação específica. Porque o instrutor nem sempre sabe, nem sempre pode adivinhar exatamente os seus desafios particulares. Porém, se essa janela está aberta, isso começa a funcionar tremendamente bem. Então, vamos lá. Você precisa trabalhar com esses elementos para fazer com que a comunicação online seja bem aproveitada. Existem desvantagens do meio online. Todo mundo sabe quais são as desvantagens. Tudo bem. Agora, existem algumas coisas que são boas no meio online. Por exemplo, esse fato é muito mais fácil organizar a sessão de perguntas com o chat. Então, utilize isso. Todas essas coisas são formas de tornar a interação online mais eficaz. Veja que uma das coisas que eu estava conversando com o pessoal aqui antes da gente começar é sobre as aulas online que eles vêm tendo. E alguns deles estavam me dizendo que algumas aulas eles estão percebendo até como mais efetivas no meio online, porque estão percebendo que eles utilizam alguns recursos enquanto assistem a aula, abrem o Excel, fazem o exercício. Vocês percebem que existem vantagens? Não adianta a gente focar nas dificuldades. E também não adianta a gente achar que exista milagre para resolver as coisas, gente. Assim, precisa haver uma condição mínima, precisa haver uma conexão direito, porque senão não tem como acontecer. Essas coisas, é isso. Existe uma condição mínima. Agora, uma vez que aquilo lá está resolvido, o importante é exatamente você maximizar este valor que você entrega, trabalhando uma proporção que faça muito sentido e, ao mesmo tempo, abrindo esse diálogo para a customização. Tá? Isso é extremamente importante. Agora, eu queria destacar para vocês qual é a coisa mais importante que existe na hora de você trazer um conteúdo, apresentar um conteúdo. Online? Uhum, sim, online também, mas no mundo presencial também, na aula também, na TED Talk também, todas elas. Você precisa saber onde é que você quer chegar. Não tem condição de você começar uma fala sem você saber qual é a conclusão que você quer que as pessoas tirem. Pô, todo mundo vai ter que concordar comigo? Não, eu não estou dizendo que todo mundo vai ter que concordar com a sua ideia ou com as suas teses. O que eu estou dizendo é que todo mundo que está te assistindo precisa ter entendido o que é que você quer comunicar. Se essas pessoas vão concordar com você ou não, é outra questão. Mas, primeiro, tem que ter clareza, elas têm que saber onde é que você queria chegar. Você precisa começar a pensar a sua apresentação exatamente anotando isto. Porque, veja, toda apresentação que você vai fazer, toda aula que você vai fazer, toda tese que você vai defender, tem um ponto central, um ponto mais importante.
Você como apresentador, você como speaker, você como professor, como palestrante, precisa ter este ponto fundamental muito claro para você, mas extremamente claro. Extremamente claro significa reduzir o seu ponto principal a um parágrafo, 15 palavras no máximo. Einstein tinha uma frase genial que ele dizia, que é o seguinte: se você não sabe explicar de uma maneira simples, é porque não entendeu bem o suficiente. Então, este é o fato. Se você realmente sabe o que você está falando e o que você quer comunicar, você vai conseguir enxugar. Se você ainda não conseguiu enxugar, vai trabalhar, vai estudar o seu assunto. Porque você precisa conhecer o suficiente para poder fazer a síntese. Entenda que é muito fácil, comparativamente, fazer uma anotação ou uma preparação longa. É fácil você anotar 20 pontos, porque você não tem que ter muito critério. A dificuldade não está em você ter 20 pontos ou 30 pontos. A dificuldade está em você ter 20 pontos ou 30 pontos, e aí depois você selecionar entre 30 pontos, entre 20 pontos, quais são os 5 realmente importantes. Ah, mas dá trabalho isso, né? Sim, sim, dá trabalho. Porque falar em público, ensinar alguma coisa para alguém, compartilhar algum conteúdo com alguém, não é uma coisa que foi feita para não dar trabalho. Não pode querer se economizar nesse sentido. Ao contrário, você precisa ter a mentalidade clara de servir ao seu público, servir as pessoas que estão aprendendo com você. Então, não adianta você ter o seu assunto inteiro e depois tentar comprimir e enfiar a cabeça São Paulo dentro de Sergipe, dentro da sua apresentação. Não vai dar certo isso. É necessário estabelecer uma hierarquia de importância das coisas que você vai apresentar. Essa hierarquia de importância do que você vai apresentar não é relacionada à sua vontade ou ao que você acha mais legal ou ao que você acha mais divertido. Isso está relacionado a qual é a importância disso para quem está ouvindo você. Então, lembra quando eu falei que você precisa definir um ponto principal? Quando você define um ponto principal, resume isso num parágrafo, bem claro, bem simples. Qual é o resultado de ter este parágrafo? A partir de olhar para esse parágrafo, você começa a olhar para o resto do seu conhecimento sobre o assunto e dizer, poxa vida, aquele assunto, aquele ponto, aquela técnica empurra diretamente para este ponto principal. Ajuda a entender este ponto principal. Ao mesmo tempo, se eu contar aquela história que dá a volta no mundo falando de outro assunto, não, isso vai gastar muito tempo e melhor não. Vocês entenderam que a baliza para a hierarquia de importância do seu assunto, ela passa a ser este ponto onde você quer chegar? Por onde o seu assunto vai passar tem a ver exatamente com isso, com esta importância que você estabelece. Isto aqui é a coisa principal. E aí você começa a montar o seu assunto nesse sentido. Primeira anotação, primeiro rascunho que você vai fazer, provavelmente vai ser uma folha inteira, umas 40 coisas. Não tem problema. Só basta você não parar de trabalhar. A hora que você tiver uma folha inteira, você vai se comprometer a reduzir aquilo pela metade, selecionando em termos de importância. A hora que tiver meia folha, você vai se comprometer de novo a reduzir aquilo pela metade. Porque não tem tempo para você perder com o que não é essencial. Precisa ser focado no essencial. Não dá para ficar só com acessórios. E se você, nas suas anotações, está vendo, bom, acho que não é exatamente esse o ponto principal. Então tá, então pare e reveja o ponto principal. Reveja o ponto principal. E aí faça de novo toda a estrutura da argumentação. A gente constrói discurso
para a apresentação. A gente não constrói slide, a gente constrói discurso baseado no conhecimento. Aí depois a gente pode colocar slides de apoio para isso, sabendo aonde você quer chegar. Ao mesmo tempo, é muito importante evitar que se faça leitura de conteúdo. Por isso, a sua intenção não é preparar um texto escrito com 40, 50 linhas que você vai entregar para as pessoas, que você vai ler para as pessoas. Primeiro porque muita gente tem uma aflição muito grande dessa coisa de ficarem lendo o texto para as pessoas, porque isso não facilita o entendimento das pessoas. Muita gente sabe ler e fica irritada quando ficam lendo para ela. Segundo, se eu começo a ler, eu não estou me conectando com você, eu não estou numa conversa com você, eu não estou numa troca com você. Você simplesmente está testemunhando a minha relação com o papel. Eu não estou conversando com você quando eu leio. Você fica uma testemunha afastada do ato da leitura. E não é isso que a gente quer que aconteça, é a conexão entre as pessoas. Mediado ou não mediado, o que importa é a conexão entre as pessoas. Então, não é uma boa ideia você escrever o seu texto inteiro como se fosse entregar uma tese ou entregar um artigo para o jornal. Não é essa a ideia. Isso não quer dizer que seja proibido ou que não dê certo você escrever. Mas eu vou contar para vocês qual que é o risco de você escrever o seu texto todo estruturadamente. Primeiro risco, algumas pessoas vão escrever um bom texto. Aí elas vão escrever um bom texto e elas vão querer decorar aquele texto. Se ferrou. Sabe por quê? Você é ator? Seu nome é Antônio Fagundes? Não. Então você não vai conseguir decorar o texto. E aí, ao invés de preparar uma comunicação eficaz, você vai ficar sofrendo porque você não sabe decorar texto. Você entendeu que você fugiu do seu objetivo? Seu objetivo é preparar uma comunicação eficaz, não é decorar texto. Então você erra quando põe o alvo no lugar errado. E aí você começa a jogar um tempo enorme no lixo com decoreba de texto. E as pessoas acham que isso faz sentido. Como? Onde? Porque para as pessoas que estão te ouvindo não faz diferença se você decorou o texto ou não. Faz diferença se você entregou o conteúdo para elas. Aliás, se você entregar conteúdo para elas de um modo mais conversacional, informal, contando história, batendo papo, elas vão conseguir se conectar muito melhor com você. A gente tem alguns exemplos muito interessantes que todo mundo conhece atualmente no Brasil, excelentes exemplos de professores, gente da academia, que se desenvolveu na forma de comunicação, de contar histórias. E aí você olha, por exemplo, para Leandro Carnal, Cortella, o Clóvis de Barros Filho, gente que conta história, ensina contando história. Claro que eles têm um conteúdo, um conhecimento enorme. Mas a questão não é só o conteúdo e o conhecimento enorme. Tem um monte de professor nesse Brasil afora que tem um monte de conteúdo e conhecimento enorme, mas não sabe dar aula. Não sabe dar uma aula que as pessoas querem assistir. E aí você pega esses três que eu falei, as pessoas entram no fim de semana no canal deles, no YouTube, para sentar lá e ficar assistindo 2 horas de palestra. Por quê? Não tem diploma, não tem nada, mas eu quero ver o cara falando. Vocês entenderam que é isso que faz diferença? Porque a filosofia agora ficou em moda. Aí todo mundo quer ouvir o Cortella falar. Todo mundo quer ouvir o Leandro Carnal falar de história. Gente, qual é a novidade de falar de história? Mas a novidade é falar de história do jeito que ele fala. Então, é disso que nós estamos falando. Agora, se ele pega o livro, abre lá e começa a ler, para que você precisa disso? Para que você precisa de alguém lendo o livro para você? Para que você precisa de alguém te dando conteúdo genérico? Veja só, nós estamos no século XXI. Todo conhecimento genérico que eu quiser, o tio Google me entrega. Eu não tenho dificuldade de achar.
Eu ponho na pesquisa e vem ali. Wikipedia ou outras fontes específicas de qualquer assunto. Então, não dá para você achar que você vai preparar um conteúdo genérico, só baseado em dados, e que você vai ficar interessante para alguém. Não vai. Por quê? Porque essa pessoa acha desgastante ter que ouvir você para receber um conteúdo que eu posso pesquisar no Google, que é muito mais rápido depois, no meu tempo, quando eu achar legal. Então, toda vez que você está entregando conteúdo, fazendo palestra, fazendo apresentação, você precisa trazer algo de diferente para acontecer naquele momento. Colocar a sua vivência, o seu estilo, o seu tom, a sua voz, a sua crítica. Você, como pessoa real, na conexão com o outro que está ali do lado. E não importa que tem câmera, não faz nenhuma diferença, porque eu não estou falando com a câmera. A câmera é só um device, é só uma passagem para eu falar com você que está aí do outro lado. É óbvio que a câmera tem que estar aqui, mas eu não estou falando para a câmera. É claro que não. Eu estou falando para as pessoas. Então, entenda que é esta conexão que faz a mágica acontecer. E a mágica que eu estou dizendo é, por exemplo, essa que eu estou mencionando para vocês. A mágica da audiência do Karnal, do Cortella, do Clóvis. Por que você acha que isso acontece? Porque é um modo de entregar a coisa que move as pessoas, que faz as pessoas se apaixonarem por aquelas ideias, prestarem atenção. Tem vibração, tem pulsação, tem vida. Não é livro sendo lido, então. Gente, não dá, ninguém tem paciência para isso mais. Então, entenda que o meio online ele precisa ser respeitado nessas características, até porque no meio online, olha o perigo. Se eu começo a ler um texto, cara, desculpa, meu filho mais novo tem 16 anos. Se eu começo a ler um texto e ele achar que a minha leitura está boring, ou está chata, ou está demorando demais, ele simplesmente muda de janela, digita no Google e começa ele a ler o texto. Claro. Você acha que ele não vai fazer isso? Claro que vai. Tá na tela. Então, entenda como é que as coisas funcionam. O que vai valorizar a sua presença é exatamente a conexão que você é capaz de fazer com as pessoas. Não é conteúdo genérico, é conteúdo específico. A hora que eu começo a falar da minha vivência, bom, aí isso aí você não pode pesquisar no Google. Vocês percebem isso? A hora que você começa a falar da sua experiência com o assunto, a hora que você começa a falar, olha, sabe como é que eu descobri tal coisa? E aí você explica como é que foi o caminho. Aí é o seu caminho. E aí o cara não pode pesquisar isso no Google, porque não está lá. Então, gente, precisa ter uma razão. E essa razão, ela é sempre uma razão específica. É uma razão específica, emocional, que traz uma história. Tem uma confusão que muita gente faz comumente, que diz assim, tem várias TED Talks que são assim sobre histórias de vida. Isso é uma confusão comum. Veja que, na realidade, as histórias de vida, as TED Talks não são sobre histórias de vida. Elas são sobre alguma espécie de conhecimento que aquele indivíduo quis compartilhar. Agora, por que ele traz algo da história de vida dele lá? Por essa exata razão. É ele que está no palco. Ele precisa fazer uma conexão com as pessoas. A mesma coisa vale para você dando uma aula, fazendo um treinamento, apresentando uma tese, apresentando uma proposta. É você apresentando aquilo. Você precisa se conectar com as pessoas, trazer a sua vivência específica, construir cenas. Cenas. Aonde você descobriu a informação? Aonde foi feita a pesquisa? Você viajou para o interior de São Paulo, uma cidadezinha assim, assim, assado, para pesquisar um assunto lá de biologia. Gente, a viagem é parte dessa pesquisa, você percebe? Ela tem graça, ela coloca a perspectiva do pesquisador junto. E as pessoas não querem só os dados. Elas querem mais do que isso.
Elas querem um envolvimento com aquela informação que está sendo trazida. E é por isso que você vê hoje, no século XXI, já desde o século passado, mas no século XXI, o TED se tornando um benchmark de boa comunicação que as pessoas assistem e que elas querem assistir. Porque não, elas não são obrigadas àquilo, mas elas têm uma vontade. Qual que é a importância? Qual que é a importância da vontade? Eu vou ilustrar para vocês o tamanho da importância da vontade de uma maneira muito simples. Nós vivemos num mundo que nos inunda de informação. Há 100 anos atrás, o desafio, a dificuldade era chegar na informação. Hoje em dia, não tem nenhum desafio em chegar na informação. Só que o ponto é que nós somos inundados de informação todo dia. Então, o desafio mudou completamente. O meu desafio é selecionar do mar de informação que me inunda, qual é a informação que me serve. Então, como ser humano, eu aprendo a me defender de informações inúteis, filtrar para fora uma série de informações inúteis. A minha atenção vai ficando mais fechada, mais focada naquilo que me serve. Aí você soma uma outra coisa. Quantas vezes você ouviu na semana passada alguém te dizer: não, não tenho tempo para nada? Quantas vezes? Um monte de gente fala disso o tempo todo. Não, não consigo. E agora na pandemia, não, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que levar o lixo para fora, eu tenho que. As pessoas estão extremamente sobrecarregadas de informação e de tarefas. Neste cenário e neste quadro em que elas não têm tempo para nada, elas dizem que elas não têm tempo para nada. Agora, o que mais que acontece hoje em dia no século XXI? Séries. Binge watching. Maratona de séries. Agora, conta para mim. Esclarece para mim uma coisa, como é que funciona isso exatamente? Vamos lá. Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo me navegar nesse mar de informação que eu preciso selecionar, mas aí eu me apaixono por uma série. Aí eu crio, eu invento 10 horas na semana para assistir a série inteira, maratonar a série. Então é mágica. Não é mágica pura. Eu não tinha tempo para nada, mas eu consegui construir 10 horas para assistir aquela série. Oh! Sabe qual que é o nome disso? Vontade. Vontade. Então, se você não despertar no seu público vontade pelo seu conteúdo, não vão criar 10 horas para prestar atenção em você. Não vão criar 10 horas nem meia hora para prestar atenção em você se você não despertar a vontade do indivíduo de ouvir você. Então, não é tanto faz. Você precisa dessa conexão emocional. Você precisa da história pulsante e viva, porque senão, desculpa, eu vou assistir Netflix, que vai ficar mais legal. Esta concorrência é constante. Esta concorrência é constante. No meio online é mais fácil ainda. Eu abro outra janelinha ali, está rolando a série. Então, preste atenção nisso, porque essa ideia de você, está aqui o fato, está aqui a pesquisa, está aqui os dados, agora se vira aí. É muito pouco. Porque se você não puxar o público para você, não trabalhar com o público, trazendo ele, gerando nele vontade de te ouvir, a sua chance é pequena, porque a concorrência é acirrada. Então, é extremamente importante que isso exista da sua parte. Construção de um discurso autêntico, o mais natural possível, inclusive. Então, para isso, você faz uma série de anotações, mas não com o texto escrito para você ler, mas só com os lembretes que você precisa para não se perder e para ir de um ponto ao outro. E aí você vai falar de uma forma mais solta,
olhando para as pessoas, olhando para a câmera, gesticulando, subindo o tom, baixando o tom, modificando, com movimento, com emoção. Aí sim. Aí você está ajudando as pessoas a ficarem no seu conteúdo. Isso é absolutamente essencial. Agora, algumas pessoas, e eu já dei uma espiada no chat aqui, algumas pessoas estão falando, porque eu tenho muita dificuldade. Quem falou para vocês que é fácil? Quem falou para vocês que é fácil? Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, que é mole, pudim, tranquilinho. Não, eu não estou aqui dizendo isso para vocês. Ao contrário, eu estou dizendo que precisa fazer um trabalho sério para entregar um conteúdo bom. Ou vocês acham que o Karnal se formou e saiu dando aula daquele jeito no primeiro dia? Vocês acham isso? Você acha que o Cortella simplesmente começou a falar e saiu assim? Você acha isso? Gente, não é fácil. Agora, o indivíduo vai lá e ele se dedica a estudar uma coisa, um assunto, a ir lá e fuçar, e pesquisar, e aprender, e se desenvolver, e faz exercício, né? Exercício de matemática, um monte de exercício. Porque é assim que aprende. Então, é assim que aprende. Aí me incomoda um pouco essa coisa, eu tenho dificuldade. Mas escuta, você precisa trabalhar. Não nasce assim que nem flor, brotando. Eu preciso trabalhar. Precisa pegar o exercício que eu estou sugerindo e fazer, porque ele não vai se fazer sozinho. Você entende? Não dá para aprender por osmose. Você precisa executar a coisa. E, mais ainda, algumas pessoas olham para uma metodologia que eu estou sugerindo, olha, estabeleça seu ponto principal, coloque seus pontos-chave para falar do assunto. E aí se prepare. O que significa se prepare? Se prepare significa faça de verdade isso que eu estou falando. Pegue a folha, anote o seu ponto principal em um parágrafo. Não saiu em um parágrafo, saiu em uma página. Trabalhe nele até virar um parágrafo. Anotei meu assunto, deu uma página inteira. Trabalhe até virar meia página. Depois continue trabalhando até virar 5 pontos. Isso não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Mas se você não fizer, você não vai chegar na comunicação que você quer. Tem que fazer. Aí você executa essas tarefas uma depois da outra. Aí quando você tiver na sua frente uma folha ou uma anotação digital, tudo bem. Mas uma folha ou uma anotação digital, com o seu ponto principal muito claro, os seus outros pontos-chave colocados ali, o que você vai fazer? Você vai ensaiar. Vai pegar a sua anotação, de preferência com o seu celular, que grava MP3. E aí você vai pegar as suas anotações, botar na sua frente e falar o seu conteúdo. E gravar em áudio. E aí vão acontecer algumas mágicas. Primeiro, de novo, isso não vai ser divertido. Eu não estou sugerindo para você fazer isso porque você vai se divertir. Eu estou sugerindo para você fazer isso porque isso vai ser extremamente eficaz. Aí você vai ouvir a si mesmo falando. E aí você vai falar, meu Deus do céu, ficou totalmente desconjuntada a passagem de um assunto para o outro aqui. Vocês já experimentaram isso? Vocês tinham feito anotações perfeitas. Quando você foi falar, não saiu. Não encaixou. Por quê? Porque você não saiu. Você precisa ensaiar. Você precisa testar aquilo. Você precisa testar aquilo. Então, a melhor ferramenta que tem para isso é o seu celular grave em MP3. Tem gente que grava coisas curtas até no WhatsApp. Tudo bem, funciona, tá certo. Mas o essencial é que você não se perca tentando ensaiar com vídeo. Porque, no primeiro momento, a pior coisa que você faz é ensaiar com vídeo. Como um ser humano, participante da raça humana, você tem um problema, que eu tenho, que todo mundo tem. Todo humano é fascinado pela sua própria imagem. Aí, 5 segundos assistindo o seu vídeo, você fala, preciso cortar o cabelo. Nossa, por que eu escolhi essa camisa? Isso fica atrapalhando a sua concentração.
Porque o que você está tentando fazer não tem nada a ver com a sua imagem, nem com a vaidade que nós, seres humanos, somos vítimas dela o tempo todo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ouvir o seu conteúdo e analisar friamente se o seu conteúdo serve às pessoas que vão te ouvir. Então, é por isso que é importante você gravar áudio. Aí, a primeira vez que você ouvir a sua própria voz no áudio, você vai ficar extremamente incomodado. Não, não é assim minha voz. É porque você não se ouve, né? As pessoas te ouvem, as pessoas conhecem a sua voz fora da sua cabeça. Você ouve sua voz com a reverberação de dentro da cabeça, coisa que ninguém mais ouve. Então, é diferente. Mas logo, você vai além disso, se você começar a se prestar atenção no seu conteúdo e como é que ele serve para as outras pessoas. Se você se der este trabalho, servir ao outro com o meu conhecimento, aí você vai ouvir, e aí acontecem algumas mágicas. Primeiro, você vai estar ouvindo a si mesmo e vai falar assim, nossa, que frase boa. Bom, então você precisa anotar, para saber que você vai repetir aquela frase daquele jeito. A outra coisa que também vai dizer assim, nossa, eu não posso dizer isso de jeito nenhum. Bom, é melhor você ter ensaiado, né? Porque senão tinha saído daquele jeito. A outra coisa é, quando você ouvir o seu MP3 em um arquivo só ou em vários, você vai olhar para aquilo e saber quanto tempo aquilo deu. Porque isso é medida de tempo. Você cronometra ou você grava. Agora, eu pus 20 slides logo, isto vai levar... Não existe. Não existe equivalência de tempo com slide. Eu posso colocar 400 slides e passá-los assim. Não existe essa equivalência. Isso é mito. 100% mito. Você nunca vai conseguir medir seu tempo em função dos seus slides. Isso é uma besteira. É o contrário. Eu preciso construir a minha fala. Gravar, ou medir, ou cronometrar. Aí eu sei quanto tempo eu levo. Então, não se perca com essa ideia. E você percebeu que eu estou sugerindo você fazer tudo isso e você nem chegou perto do PowerPoint ainda. Porque depois que você fez tudo isso, depois que você gravou, depois que você ensaiou, aí sim, aí você prepara as suas anotações, que são fichas. Pode ser fichas. Por que as pessoas têm preconceito contra fichas? Por que as pessoas têm preconceito contra lembretes? Vou contar duas coisas para vocês, para ver se ajuda a derrubar essa bobagem. Primeira, Chris Anderson é o nome do presidente do TED. E ele não vai ao palco do TED sem as fichas de lembrança. Eventualmente, ele até fala sem olhar para as fichas, porque ele lembrou, mas as fichas estão na mão dele. Outra coisa. Se você já for a um concerto clássico da OSESP, da Sinfônica de Londres, da Sinfônica que você quiser, das maiores orquestras do mundo, nenhuma delas toca sem partitura. E isso não significa nada menor. Gente, século XXI não é... A pergunta que estão te fazendo não tem nada a ver com o fato se você tem memória boa. Aliás, o público não está interessado na sua memória. O público está interessado no seu conteúdo, no que é que ele ganha ouvindo você. Ele não está interessado se você lembra, ele está interessado se você entrega. Entendeu a diferença? Então, não importa, o joguinho da memória não é este o joguinho do falar em público. O jogo do falar em público chama-se eficácia, entregar valor para o outro. Não é sobre o fato se você lembra ou não. Então, use fichas, prepare fichas se você precisar. Não fichas com texto para ler, fichas com lembretes rápidos que vão fazer a sua cabeça ligar de um ponto ao outro. Depois que tudo isso estiver pronto, se ainda tiver necessidade clara, abra o PowerPoint agora. Agora você pode fazer um slide. Porque agora eu tenho certeza que você só vai colocar no slide o que seja absolutamente essencial. Eu preciso mostrar o gráfico da curva de crescimento. Tá bom, tudo bem, ok.
Porque ficar explicando o gráfico sem mostrar o gráfico é péssimo. Claro, lógico. Então, mostra a curva do gráfico. Mas você já determinou o que vai acontecer. Você já determinou onde você vai chegar. Aí você põe a ilustração para dar apoio. Você não constrói PowerPoint. Você constrói instrução, discurso, apresentação. Depois você põe um apoio visual, se for necessário. Ensaio, gente. Ensaio. Dá para fazer sem ensaiar? Dá. Tanto que a maioria de vocês fez a vida inteira sem ensaiar. Mas você quer melhorar seu resultado? Então precisa ensaiar. Veja, ninguém é obrigado a ensaiar, mas não adianta você achar que vai acontecer uma mágica de ficar melhor sem ensaiar. É esse que é o problema. Você não é obrigado a ensaiar. Porém, para subir de nível, precisa ensaiar. Então, é só essa pergunta. Você quer subir de nível de qualidade de apresentação? Porque é obrigado a ensaiar, não é? Mas é essa a pergunta. E no meio online, as pessoas estão expostas aqui, ó, cara a cara. Tem um monte de coisas que eu posso utilizar do meio online que são vantagens para mim. Eu posso colocar minhas notas aqui do lado, eu posso colocar as notas de um programa, uma janelinha aqui do lado, eu posso uma série de vantagens, teoricamente. Mas, ao mesmo tempo, eu estou exposto aqui, na cara da câmera. Se eu me perder, se eu vacilar, se eu não souber o que eu estou fazendo, vocês vão perceber em 2 segundos. Claro que vão. Então, assim, eu tenho que ensaiar? Não, tem não. Agora, talvez você queira. Percebeu onde é que está a diferença? Talvez você queira para chegar num nível diferenciado. E, gente, 10 habilidades mais importantes do século XXI, segundo todas as pesquisas corporativas de mercado de trabalho, de tudo. Adivinha qual é a primeira? Comunicação. Você sabe se comunicar? Você sabe resumir suas ideias simples? Transmitir suas ideias de uma forma efetiva e simples, rápida? Elevator pitch. Você tem uma startup, pegou o elevador com o Bill Gates. Vai. Vai, agora. Ou você vai deixar ele sair do elevador sem falar nada? Cara, ó, a oportunidade é difícil de novo, hein? Então, você entende que é sobre isso, sem ensaio, sem trabalho sério dedicado a isso, muito pouca gente vai conseguir. Precisa se dedicar a isso. Vocês entendem que assim as pessoas vão lá e passam 5 anos estudando alguma coisa que elas querem realizar, que elas querem se formar, que elas querem. Agora, comunicação é uma coisa extremamente importante para todas as profissões. Então, eu não sugiro que todo mundo tenha que fazer 5 anos de curso de comunicação de jeito nenhum. Porém, no mínimo, você tem que se dedicar decentemente a comunicar suas ideias. Porque senão não adianta nada você ser incrível, uma técnica fantástica, conhecer pra caramba o seu assunto. Mas você não consegue atravessar a rua com um resumo. Quem você acha que vai financiar a sua ideia se não for capaz de entender onde você quer chegar? Não dá para alguém financiar a sua ideia. Pode até querer. Você não consegue entender qual é a sua ideia. Como é que você acha que ele vai pagar? Como é que você acha que ele vai financiar a sua ideia se ele não entender a sua ideia? Então, de inventor a médico, a cientista, a pesquisador, você quer uma bolsa, né? Você quer uma bolsa para a sua pesquisa? Bom, mas você sabe explicar o que a sua pesquisa vai realizar? Você sabe resumir? Você sabe deixar claro para o investidor? Porque quem você acha que vai dar? Você entendeu? Então não dá, você precisa saber resumir e ser claro para funcionar no mundo. E no mundo online, claro, porque o mundo, cada vez mais, o online é essencial. Então, estas são algumas das coisas e razões e formas de se trabalhar eficazmente neste meio.
raciocinando com este tipo de estrutura. Aí, a gente tem algumas outras coisas que são básicas, mas vale a pena dizer aqui para vocês, porque eu não sei quais são as muitas realidades de um monte de gente que está me ouvindo. Mas eu vou dizer assim para vocês. Está vendo um quadro aqui? Não o quadro atrás de mim, o quadro no qual eu estou inserido. Percebam o seguinte, o meio online é tudo sobre esse quadro. É isso que está acontecendo. É isso que eu tenho de espaço para utilizar com vocês. Agora, perceba que o que tem no meu quadro? Tem a minha figura, cortando, quase que cortando aqui o topo da minha cabeça e deixando espaço para vocês verem as minhas mãos, quando eu quero que isso aconteça. Vocês, por acaso, acham que isso é um acidente? Claro que não. É claro que não. Sabe por que dessa opção? E veja que eu posso me afastar da câmera um pouco mais e ter mais espaço ainda para gesticular para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque não tem nenhuma informação útil para o aprendizado de vocês que esteja postada no topo da minha cabeça. Então, não tem nenhum problema que ele seja cortado. É lógico que eu não vou deixar cortado assim. Mas não tem nenhum problema que não pegue o topo da minha cabeça completo, porque vocês não estão perdendo nada. Ao mesmo tempo, se eu faço isso, e estou com o teto, que a gente chama de teto, isso aqui, né? Se eu estou com o teto aqui, isto significa que eu consigo gesticular e você receber informações não verbais na minha comunicação não verbal. Através do quê? Do meu gesticular, do meu gesto de mão, da minha numeração nos dedos da minha mão, do jeito que eu olho para a câmera, da posição que eu estou utilizando, do tom de voz que eu estou escolhendo fazer. Gente, tudo isso está colocando diversidade na sua tela. Isso ajuda a manter a atenção das pessoas ligada na coisa. Porque você imagina ficar lá, assim, ó, bem aqui parado, assim, e o cara olhando para baixo, falando, assim, bem baixinho, sempre no mesmo tom. Eu já tinha dormido todo mundo. É só isso que tinha acontecido. Já tinha dormido todo mundo. Então, se você vai falar 3 minutos, uma coisa muito curta, tudo bem, menos problema. Agora, você quer realmente manter a atenção de todo mundo ligado em você, sem nenhuma gesticulação, sem pulsar, sem vida, 1h30, as pessoas vão dormir. As pessoas vão dormir se você não conversar com elas, se você não as provocar, se você não as cutucar, inclusive no sentido de sair da zona de conforto. Porque as pessoas, em geral, ficam meio assim, não, tá bom, assim, se você está feliz com o que você tem, se você está satisfeito com como você apresenta, se está tudo resolvido, está tudo bem, mas aí eu não sei o que você está fazendo aqui. Agora, se você quer se desenvolver e fazer isso de outro nível, alcançar outro nível de comunicação, então, se dedique a entender algumas outras formas de fazer isso. O uso do quadro no meio online, além de me permitir, se eu abro um pouco mais, me afasto, eu posso fazer isso dinamicamente. Entrar com o meu gesto, eu posso me aproximar da câmera, posso olhar diretamente para a câmera. Tudo isso vai criando diversidade. Às vezes, eu não posso fazer isso, né? Porque, às vezes, no Instagram, as pessoas ficam falando com a câmera colada na cara, quase. Acontece. Às vezes, elas fazem isso até porque o som fica direito. Mas, enfim, se você está numa plataforma, está numa mídia que te permite, pense o seu quadro. Evite um monte de poluição visual em volta de você. Podem acontecer acidentes? A criança entrar correndo na sala enquanto você dá aula? Pode. Vocês já viram um monte de cena dessa ultimamente. Ok, faz parte. Não entre em pânico, gerencie a situação e siga em frente. Seu cachorro pode fazer xixi no seu pé enquanto você está na live? Pode, já aconteceu, já vi. Não meu, o cachorro do meu sócio já fez isso. Acontece. Agora, assim, não adianta você entrar em pânico e ficar bravo. Imagina o indivíduo resolver bater no cachorro ao vivo na câmera. Daqui a pouco mandam prender o cara em casa. Porque assim, ó, tá transmitindo aqui, ó.
a Associação Protetora dos Animais vai tomar uma atitude. Então, gente, vai com calma com essas coisas. Isso é o século XXI. É a parte em que a gente precisa aprender uma daquelas outras habilidades fundamentais, das 10 mais importantes hoje, além de comunicação, que é flexibilidade e outra, resiliência. Precisa conseguir lidar com as coisas, respirar fundo e seguir com a sua apresentação. Aliás, isso é extremamente importante também se você está dando aula, se você está fazendo uma palestra e acontece algo errado. No meio online cai a conexão, ou bate a porta, ou a mulher entra xingando o vizinho. Seja lá o que aconteça, você pode mutar botar seu microfone no mudo, até apagar a sua câmera, falar um momento, por favor, espera a crise passar, volte o mais rápido que você puder. Gente, desculpa, aconteceu um imprevisto. Continua. Porque aquilo vai passar. Agora, a pergunta que vai ficar é se o seu conteúdo era bom. Não é se bater a porta ou se o cachorro fez xixi no seu pé. O que vão perguntar é se o seu conteúdo era bom. É isso que interessa, gente. Então, excesso de preocupação com perfeccionismo técnico, excesso de preocupação com beleza de slide, excesso de preocupação com vaidade pessoal, se a coisa... Sabe qual é a pior pergunta que alguém pode fazer na hora de ter que se preparar para alguma apresentação? É se fazer a pergunta mais inútil de todos os tempos. O que é que vão achar de mim? Filho, não é sobre você. Não é o Tinder. As pessoas não estão procurando alguém para casar. É sobre o conteúdo. É sobre o que você adiciona na vida do outro. Não é sobre julgamento. Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Vocês acham que vocês começaram a ser julgados pelo mundo quando vocês abriram a câmera e começaram a falar? Vocês acham isso? Não, vocês estão sendo julgados pelo mundo a vida inteira, desde que vocês abriram a porta e saíram de casa a primeira vez. Então, para de sofrer com isso como se fosse novidade. Não tem novidade. Não tem novidade. Isso está acontecendo sempre. Você já teve que lidar com isso a vida toda. Só fica mais evidente no online. É só isso. Mas não tem novidade. Fica mais evidente porque o cara escreve a coisa no chat, escreve a coisa no comentário e manda para você. Não tem novidade. É a mesma coisa. Agora, precisa saber respirar fundo, lidar com isso e seguir em frente. Então, esta é a chave da história. É você centrar não nas suas preocupações, não na sua vaidade, não no seu gosto ou não gosto. Focar em servir ao público aquilo que ele vai utilizar, aquilo que o público vai valorizar. A hora que você tiver feito isto, a pior avaliação que você vai ter vai ser algo do tipo assim: não, ele estava um pouco nervoso no começo da apresentação, mas ele me disse um negócio que fez uma tremenda diferença no meu projeto. É isso que interessa. Fazer diferença na vida das pessoas. É isso que interessa. Não, o que interessa não é ficar o herói da quinzena. O que interessa é fazer diferença na vida das pessoas. É isso que é onde tem que estar a sua preocupação. É no conteúdo, é no trabalho sério de preparar um conteúdo dedicado ao outro, dedicado a servir ao outro e não à vaidade do indivíduo. Servir ao outro. É aí que está a chave de ser alguém que fala em público e é respeitado, e é amado, e volta a ser chamado para fazer isso muitas e muitas vezes. O foco em servir quem te ouve. Esse é o nome do jogo. Minha gente, são 18h20 e eu vou abrir para a gente começar o nosso debate aqui, a gente começar algumas perguntas que
pelo que eu vi, tem várias aqui e algumas extremamente longas. Então, quem que vai me ajudar aqui a moderar isso e me fazer as perguntas? E a gente segue, então, com essa customização, é importante. Temos eu e o Nicolas aqui. A gente separou as perguntas, a gente também juntou algumas perguntas que vão pelo mesmo caminho, né? Começando aqui pelo Ciebeck, ele fez uma pergunta um pouco mais técnica, né? Em uma apresentação em que há uma limitação de slides, etc., e que o conteúdo é muito técnico, como lidar com abreviações barra siglas? Usar siglas, escrever inteiro, mesmo que te custe um design do slide, será que basta? Isso depende da quantidade de abreviações, siglas sendo usadas? Olha, o ponto é o seguinte, a apresentação, e aí eu não entendi muito bem qual é essa exigência que ele está falando, né? Se é uma exigência do quê? Né? Uma exigência acadêmica, porque raramente existe uma exigência tão dura em termos da apresentação. O que normalmente as pessoas confundem? Existem plataformas às quais você precisa seguir determinadas regulamentações para o registro de uma tese, para uma série de coisas assim. Ou muitos eventos médicos exigem que sejam colocadas referências científicas daquilo que você está apresentando, que elas sejam apresentadas, incluídas na sua apresentação. Aonde que está a bobagem? Eu já chego nas siglas, tá? Mas onde é que está a bobagem? O indivíduo sabe que ele precisa botar a referência no PowerPoint dele, porque a regra, presta atenção na regra, a regra diz que a referência do estudo científico precisa estar na apresentação. Acabou. É só isso que a regra diz. A regra não diz que a referência precisa estar escrita no mesmo slide. Não disse isso. Só que o indivíduo quer enfiar a referência inteira, o título enorme do estudo, no próprio slide onde ele apresenta o gráfico. Aí você me pergunta, por quê? Por quê? Porque é uma má ideia. Então, se a sua referência precisa estar na sua apresentação, por que você não monta a sua apresentação do modo mais claro possível, fácil do seu público ler, e coloca a sua referência no final de tudo na sua apresentação? Sabe quando tem aquela tela final que diz assim, obrigado, aí tem o seu nome, seu e-mail? As referências você põe depois desse slide. Ou seja, estão na apresentação, mas não precisam estar no meio da apresentação. Quando você fala de siglas e esse tipo de coisa, aí a questão é o seu público. Porque você fala, vou colocar siglas lá, vai resolver? Então, eu te devolvo essa pergunta. O seu público sabe o que é a sigla? É esse que é o seu problema. Né? Se o seu público sabe o que significa, né? Você não tem nenhuma dúvida que o seu público sabe o que significa a sigla, então tudo bem. Então vamos dizer que a gente vai e põe lá, sei lá, a gente está falando do estado de São Paulo, você põe lá SP. Eu estou bem tranquilo que ninguém vai precisar de muita ajuda para entender essa sigla, mas no meio acadêmico e em outras matérias tem muitas siglas que não vão ser bem entendidas. Cuidado com comprometer. A pergunta dele fala assim, comprometer o design do slide. Deixa eu contar uma coisa para você. O design do slide é pouco importante comparado à efetividade do slide. Se o slide é bonito, pouca gente vai lembrar, meu caro. Agora, se ele realmente foi claro, isto todo mundo vai lembrar. Ou pior, né? Se ele não foi claro. Então, clareza é mais importante do que beleza neste caso. E mais importante ainda é você julgar o que é que você está resumindo e o que é que você está colocando em siglas em função do seu público. Lembra que nós estamos aqui para servir o público? O seu público vai saber? Uma coisa que você pode fazer, pode sim, é você coloca a sigla para resumir a coisa no slide e quando você mostra, você diz, aqui a sigla significa tal coisa. E aí, as outras vezes que ela apareceu, o seu público vai ter sido lembrado disso. Essas são algumas das ideias. Cuidado com essa ideia de que alguma apresentação dependa totalmente de slides. Você precisa trazer os dados. Não fique apegado à ideia de que os slides detalhados são a única maneira de trazer os dados.
Certo. A gente vai para uma outra pergunta aqui também. A gente já pede desculpa se a gente pronunciar algum nome errado, né? Essa aqui é da Ana Célia. Ela pergunta, ela diz, perguntas durante a apresentação, por outro lado, não estimulam os outros participantes a interagirem? Talvez, depende. Isso é só uma possibilidade. Agora, o que eu digo que é muito, muito comum de acontecer foi aquilo que eu falei no início pela minha experiência. A maioria das perguntas que vem no meio da apresentação, elas desviam o curso mais do que colaboram. Mas eu tenho aulas que foram criadas especificamente para serem aulas interativas. Eu acho que essa que é a grande questão, essa que é a grande escolha que você deve fazer quando você está se preparando. A aula interativa de perguntas e respostas ali, ao vivo, na hora, é a melhor forma. Às vezes é, e às vezes eu escolho esta forma de aula, especificamente. Agora, nem sempre. Esse é que é o fato. Agora, não sofra muito com essa ideia de obrigatoriedade de você abrir para perguntas no meio, tá? Porque isso desestrutura o conteúdo de muita gente. Você pode abrir para perguntas no final, não precisa ser no meio. Oi? Opa, desculpa, eu estava mutado aqui. Mais uma pergunta da Ana Célia Afonso, perguntando em relação à questão da vontade, né, do público, que é quanto tempo, período de conteúdo, conseguimos reter a atenção das pessoas? Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Então, vamos lá. A gente precisa analisar aqui, Ana Célia, a vontade, porque perceba que a vontade ela parte do seu público, né? Ela parte do seu público. Veja, tem gente que se inscreve no meu curso Story Talks, curso que eu dou junto com o Bruno Scartolzoni, e passa o final de semana inteiro, 16 horas de curso, super atento e participando, e ligado na coisa toda. Agora, você percebe que essas pessoas, elas têm dentro delas uma vontade de aprendizado. Então, Ana Célia, uma vez, numa escola, fizeram uma entrevista para um vídeo da escola e aí vieram me perguntar o seguinte, assim, Paulo, diz uma coisa, qual é a principal característica, o que você espera do aluno que vem aprender com você? E eu respondi o seguinte, Ana Célia, a única coisa que eu espero do aluno que vem aprender comigo é que ele queira estar aqui. De verdade, autenticamente. Porque se ele quer estar aqui, se ele tem vontade de aprender, o resto é responsabilidade minha. O resto é responsabilidade minha como instrutor. O resto é responsabilidade minha compartilhar o conteúdo com o público. Agora, se o cara não quiser estar lá, não tem cura. Porque ele pode estar em silêncio, ele pode estar com o celular desligado, ele pode estar o que você quiser, ele pode estar olhando no seu olho e pensando na morte da bezerra, isso é que é a verdade. Então, se ele não quiser estar lá, você tem um problema, né? Que não tem solução. Tá? A melhor coisa que você faz é mandar ele para casa para parar de atrapalhar o resto. Porque só interessa o aluno que quer estar lá. Que não quer estar lá, não vale nada. Não interessa. Em termos de duração, existem algumas visões que dizem o seguinte, que mais do que a duração total, tá, Marcela? Você não deve gastar a paciência inicial do seu público. Então, por exemplo, existem vídeos no YouTube que têm conteúdos lá de 1 hora, de 2 horas. A grande chave é que o público está julgando se ele vai continuar a assistir aquele vídeo ou não. Tem um grande desafio ali nos 17, 20 segundos iniciais, aonde muita gente cai fora. E tem um outro desafio que acontece na faixa de 3, 4 minutos, aonde outro grande contingente cai fora. Então, você perceba que as pessoas fazem julgamentos acelerados
sobre o interesse que elas vão ter naquilo que você está apresentando. Por isso que eu destaquei tanto a importância de você começar logo jogando de verdade, né? E não ficar enrolando no princípio, porque isso aí te faz perder público. Agora, não tem número mágico, né? De quanto tempo as pessoas ficam, até por conta daquilo que eu falei, uma boa série faz uma maratona de 10 horas, então depende da vontade de. Cuidado com a abertura, principalmente, né? Faça a abertura acontecer de uma forma muito interessante para ir mantendo as pessoas conectadas. Vamos para a próxima agora. Nessa questão, a gente juntou um pouco de duas perguntas, né? Elas estavam bem relacionadas. Uma é do Paulo Aracaki e outra é do Di. Para contextualizar, né? Ambos eles trabalham com apresentações regularmente para comitês, acionistas, membros de conselho, né? E aí o Paulo, ele perguntou, ele disse que ao abordar assuntos A1, A2, B1, C, ele opta por abordar os primeiros assuntos mais rapidamente para focar no C, que seria que teria maior importância. E ele pergunta se é uma boa estratégia ele fazer essa abordagem, ou se ele deveria ir mais na questão da ordem dos assuntos mesmo, se ele deveria fazer de maneira diferente. E o Di, ele fala algo relacionado que, na maioria das vezes, durante essas apresentações, em uma hora não dá para o pessoal abordar todos os temas, porque às vezes alguns pontos geram muita discussão entre os membros. E aí ele queria saber como ele faz para evoluir essa discussão sem ser indelicado com os superiores. Tá. Bem bacana. Olha só, primeiro, endereçando a questão de hierarquia da informação, que o Paulo Aracaki, é isso? Em relação aos superiores, foi o Di. Não, eu sei. Primeiro, a hierarquia da informação. A1, B1, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito da frase primeiras coisas primeiro. O que isso significa? O que eu tenho de principal para dizer? O que eu tenho de principal para dizer precisa ocupar o centro da minha apresentação. Precisa ser a coisa principal. Então, a coisa principal tem que ocupar o lugar principal. Eu só vou trazer outras coisas antes desta coisa principal se elas colaboram para o entendimento desta coisa principal. Entenda, Paulo, que eu estou colocando, eu faço um julgamento de importância, hierarquia de importância, e eu estabeleço qual é a coisa que é o centro da minha apresentação. E o resto está subordinado a isso, depende e se relaciona com isso. Então, a ideia de você passar rápido por alguma coisa para depois chegar num ponto central por último, ok, mas assim, por que exatamente? Essas coisas deveriam vir antes? O que eu quero saber é da hierarquia da importância. Ou eu deveria abrir falando do ponto principal e depois os outros pontos, talvez, deixar que eles fossem menos discutidos, menos importantes. Aí eu vou conectar isso com a próxima pergunta, que é a pergunta que o Di fez, que ele faz apresentações que, em geral, tem aí cerca de uma hora, não dá para colocar todos os pontos, né? Elaborar todos os pontos, e começa uma discussão sobre um dos pontos e aí nunca chega no final. Alguém conhece isso? Cara, isso acontece em todas as corporações, isso acontece em todos os DCEs do mundo, que você imaginar. Sempre. A questão é, por isso que eu estava dizendo para o Paulo, que eu preciso resolver qual é o coração da minha apresentação. Qual é a coisa mais importante. Isto aqui definido, eu sei que eu não posso deixar isto aqui passar. E os outros pontos que não são principais, que são pontos menores, e se eu perder? E se não der tempo de trazer? Bom, pelo menos eu não perdi o ponto principal. Então, a minha tendência nesta situação é priorizar o ponto principal, uma técnica.
priorizar o ponto principal, e se alguma coisa vai cair fora do tempo da reunião, vai ser qualquer uma menos o ponto principal. Vão ser os pontos acessórios. Agora, eu também vou contar para você de como é que a Amazon, do Jeff Bezos, só o cara mais rico do mundo, como é que a Amazon resolveu isto, porque ela também sofria deste problema. Ela proibiu apresentações PowerPoint nas reuniões de conselho. Proibiu. E ela estabeleceu uma outra forma de apresentação nas reuniões de conselho da Amazon, que hoje só acontece de um jeito. Se você faz parte do conselho da Amazon e quer apresentar um assunto ao conselho, você terá que escrever um resumo deste assunto, na forma de narrativa, contando o problema, mais ou menos como se você estivesse escrevendo um artigo ou um diário seu, da sua vivência do problema que você está trazendo. Você precisa escrever esse texto e você precisa enviar esse texto com uma antecedência mínima para todos os que estarão presentes na reunião. Quando começar a reunião, aquilo vai ser aquele assunto que você colocou em pauta através do envio do seu texto, ele vai ser referenciado apenas pelo título. Bom, em relação ao assunto XPTO que o Di enviou aqui para o Conselho, quais são as opiniões? E as pessoas têm que dar as opiniões direto. Não vai ter reapresentação do assunto, percebeu? E se o cara não leu, o cara está frito, porque ele está numa reunião com o Jeff Bezos e ele não vai ter opinião sobre o que foi apresentado e perguntado. Você acha que alguém faz isso? Então, isso é levar o tempo dos outros e a seriedade da reunião a sério. Essa é uma outra forma de resolver isso. Então, entre essas duas possibilidades, eu sugiro que você trabalhe com essas resoluções efetivas, porque achar que as pessoas vão parar de discutir, não vão, elas vão continuar discutindo as coisas. E veja, às vezes é muito importante que as pessoas discutam as coisas, porque senão ninguém chega a lugar nenhum. Aí a gente volta naquela outra pergunta lá do início que falou assim, as pessoas irem fazendo a pergunta ao longo do tempo, não fica mais interativo? Fica, mas às vezes você não chega no fim da reunião, percebeu? Então, esse que é o problema. Então, às vezes é bem importante você delimitar. Gente, é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma apresentação do problema essencial que precisamos todos ficar cientes do problema. Aí, depois da apresentação, a gente entra nos comentários e depois a gente vai para os outros assuntos que são secundários. E se não der certo, não der tempo de passar todos eles, vocês vão receber um e-mail a respeito. Essa é a solução. Então, agora vamos com a pergunta da... Então, Paulo, temos mais algumas perguntas em relação a slides, em relação à parte mais visual, como Sim. Cores, fontes, mais ou menos slides, essa questão mais técnica que eu acho que você Pode já fazer, for. mas pode Então, fazer se quiser. mais uma do Paulo Aracaki, que pergunta, mais uma pergunta sobre técnicas de apresentação. Usar fonte maior e cores vermelho, amarelo, verde, mais chamativas, ajuda a informar melhor? Poderia comentar? Obrigado. É o seguinte, cuidado com muita variedade de cor, porque confunde a cabeça das pessoas. Cada coisa no seu slide precisa ter uma função muito clara. E eu vou te dizer, Paulo, que os meus slides, eles têm um fundo preto ou cinza e uma palavra gigantesca em letra garrafal, em branco na frente. Ou o contrário, ele é enorme, branco e com um texto enorme, preto na frente. Só. Raramente eu uso cor, e quando eu uso cor é com muita parcimônia, só para um destaque muito específico, porque eu quero o máximo de contraste, o máximo de visualização. Lembra aquilo que eu falei? Não é sobre a beleza, é sobre a clareza. Então, assim, as pessoas decoram slide demais. Não é necessário tanta decoração de slide, tanto
Não é necessário isso. É necessário clareza. Você tem um bom logotipo na sua empresa, você põe ele no canto da página, bota a sua informação de maneira clara, resumida, principalmente isso, resumida. Não ponha o parágrafo inteiro na página. Não ponha só o resumo, o menor que você puder, com uma fonte deste tamanho, para todo mundo saber onde você está. Bastou, o resto tem que estar na sua voz, tem que estar na sua apresentação. Certo. Agora, a próxima pergunta aqui é da... Opa. Aqui, é da Carol Kim. Durante a apresentação, né, você tinha comentado a questão de ir reduzindo até ao ponto de que você torna um parágrafo para aquilo que você está disposto a discutir, né? E aí Isso. ela perguntou qual foi o seu meio parágrafo para essa palestra de hoje. Olha, o takeaway essencial é: você precisa escolher, eu disse isso várias vezes aqui, né? O coração da sua apresentação é o que as pessoas vão aprender de você. É o valor que o público vai levar. Esta é, para dizer para você, o resumo da minha aula inteira. Se eu tivesse que tomar o elevador com alguém e dizer em uma frase o que é que eu estou dizendo para vocês, que é a coisa mais importante que existe, é isso. Você precisa dar ao público algo de valor que eles possam usar. Então, é isso de valor que eu estou dando a vocês. É esta técnica. Você precisa olhar para o seu público e buscar o que eles precisam para aprender. Então, isso é o que não é dito a vocês, em geral. Isso é o que as apresentações, as pessoas que falam sobre apresentações, não entregam. Ficam lá discutindo um monte de detalhezinhos técnicos, poderes da ferramenta, escolhas da ferramenta. Esquecem de dizer para você que a primeira chave que vai funcionar e pela qual você vai ser julgado é: o público ganhou alguma coisa de útil de você. Então, esse é o parágrafo. Essa é a frase, na verdade. Todo o resto que eu construo tem a ver com isso. Agora temos duas perguntas do Guilherme Cocherato. Não sei se é assim que pronuncia, desculpa aí se pronunciei errado. Paulo, isso tudo vale para defesa de tese, dissertação e exames de qualificação? Essas partes mais, vamos dizer, mais técnica, mais científica? Olha, é assim. Vale, mas ao mesmo tempo você precisa, quando você está dentro da academia, quando você está dentro da escola, dentro de normas científicas, você não pode esquecer quais são as outras exigências da banca da tese. Então, não pode ignorar isso. O que eu posso te dizer? Eu tenho várias pessoas que fizeram o meu curso em reta final de preparação de tese. Alguns fizeram o meu curso na reta final para apresentar, inclusive, para São Francisco, para a Escola de Advocacia aí da USP. Veja só. Então, sim, tudo isso que eu estou falando é muito útil para você estabelecer com muita força e clareza seus pontos principais. E se você conseguir fazer tudo isso com competência, isto vai atravessar e chegar com essa clareza de informação para a banca que vai julgar a sua tese. Então, sim, vai te ajudar imensamente. E todos aqueles que fizeram o curso, me deram feedback depois, tiveram excelentes notas e excelentes avaliações, porque a banca sempre avaliou que tinha uma clareza muito grande na informação. Agora, não pode esquecer que bancas, teses, apresentações de trabalho científico também têm, cada uma dessas circunstâncias, tem suas próprias regras. Então, você não pode ignorar essas regras, porque senão é óbvio que você não vai ser bem avaliado. Então, faça o trabalho, mas olhe para as regras e encaixe-se nelas, senão fica difícil.
Agora, mais duas perguntas, né, do Guilherme Tavares. A primeira, assim, do Paulo, como fazer para se acostumar a falar com uma câmera? Enquanto você fazia essa apresentação, o que aparecia na sua tela? A sua imagem? Você olha para você mesmo na apresentação? Eu vou contar para você, é Guilherme, né? Guilherme Tavares. Eu vou contar para você, Guilherme, não adianta você tentar falar com a câmera. Não adianta você tentar falar com a câmera, porque a câmera é surda. A câmera é cega, ela não conversa com você. Então, tentar falar com a câmera é um problema. Eu estou falando, nesse momento, por exemplo, com o Matheus, estou falando com o Vicente, eu estou falando com o Nicolas e com o Guilherme, né? Veja, o Guilherme, eu não sei como é que ele é, porque eu não estou vendo a imagem dele. E você me perguntou o que eu estou vendo na minha tela. Eu tenho um quadrado principal de imagem, onde está aparecendo a imagem do Matheus, nesse momento. E eu tenho uma fileira de quadradinhos em cima aqui, onde estão aparecendo de novo a imagem do Matheus, a imagem do Nicolas e a do Vicente. E aí você me pergunta, eu estou falando com a câmera? Não, só se eu fosse louco, a câmera não responde. Eu estou falando com o Vicente, com o Matheus, eu estou falando com o Guilherme. Facilita, claro, o fato de que eu estou vendo alguns desses rostos. Claro que facilita. Mas se eu não puder ver nenhum dos rostos que está me vendo, e eu já dei muita aula onde as janelas estão todas fechadas e só tem o nominho do indivíduo, eu continuo falando para as pessoas, porque para mim é muito claro que existem pessoas lá do outro lado. Se não tivesse pessoas, não estaria acontecendo nada de aula. E não é só na live, Guilherme. Quando você eventualmente grava um vídeo, mesmo que seja você sozinho com a câmera, no quarto, para que você está gravando o vídeo? É para alguém assistir. Quem é que vai assistir? Você sabe quem vai assistir. Se você sabe quem vai assistir, imagine esta pessoa. Se você não sabe quem vai assistir, imagine quais são os tipos de pessoas que podem assistir. Imagine isso. E se você não tiver nenhuma ideia, nenhuma dica, imagine alguém que você ama e que goste de te ouvir falando do outro lado. Porque para a câmera, Guilherme, ninguém fala. Até porque ela não responde. Não existe falar com a câmera. Bom, agora a gente tem duas perguntas também que estão relacionadas, né? Uma é do Guilherme Tavares e a outra é da Júlia Ferreira, né? O Guilherme, ele disse, Paulo, sinto que a interação online é bem menor em relação à interação ao vivo. Você concorda? E como aumentar essa interatividade? Ele disse que ele está dando aula EAD em um cursinho popular. E a Júlia, ela também pergunta como melhorar a interação online em reuniões onde vários precisam falar, evitando que se torne uma palestra onde só uma pessoa acaba falando e os outros escutando. Então, tá, vamos separar aqui. Primeiro, a primeira parte aí do Guilherme, quer dizer, como melhorar a interatividade, né, no meio online. Sim, muita gente sente que a interação fica diminuída no meio online. Mas, Guilherme, como parte da sua resposta, eu vou ler uma coisa aqui para você que acabou de ser escrita pelo Guilherme Cucchierato. O seu olhar está super central, Paulo. Para nós, parece que você olha realmente para a câmera. Sinto que você me olha nos olhos, sabe? Esse foi o comentário. Guilherme, entenda o seguinte: como eu não estou. A câmera está fazendo o trabalho dela em me focalizar. Mas como eu estou absolutamente consciente de que eu estou conversando com pessoas, seres humanos, que para minha felicidade, inclusive, estão visíveis aqui, e às vezes eu vejo a cabecinha mexendo, ou o cara sorrindo, ou o cara concordando. Então, veja, é nessa interação que eu estou centrado. Eu estou centrado nisso. E quando você fala como é que eu melhoro a interação, a interatividade no meio online?
fazendo isso da sua parte. Fazendo isso da sua parte. Você se colocando total nisso, com intensidade. Eu, às vezes, olho para a câmera, não o tempo todo, mas eu estou próximo, eu estou fazendo a minha parte para esta interação acontecer e ficar melhor. É isso. Porque, veja, no meio presencial também, você já deve ter conversado com gente ou assistido apresentações de pessoas que, sinceramente, elas não estavam nem aí para o público que estava ouvindo. E você percebe que não acontece interação, não acontece conexão entre as pessoas, se não começa com o speaker, se não começa com quem está apresentando. A responsabilidade de fazer acontecer é de quem está no centro da apresentação. O resto vai trabalhar junto. E o que foi que eu disse que não tem cura? Quando os indivíduos que estão ali não querem estar ali. Isso não tem solução. Isso não tem solução. Isso não é responsabilidade do speaker. Isso não tem cura. Qual que era a segunda pergunta, por favor? Era essa questão de como fazer para melhorar essa interatividade em uma reunião, né, onde muitas pessoas precisam falar, de forma que não fique parecendo uma palestra, onde só tem uma pessoa falando e essa falta de interação. Então, aí é que está. Uma das coisas principais que a gente deve fazer quando a gente começa uma interação mediada, isso também vale para reuniões presenciais, tá? Mas é que, em geral, as pessoas acham que não precisam fazer no presencial. Mas é assim, é estabelecer a regra do jogo. O que vai acontecer aqui? Então, vocês lembram quando a gente começou a aula e eu falei assim, olha, vão colocando suas perguntas aqui no chat, no final nós vamos parará. Você entende que eu estabeleci toda uma forma de acordo com a coisa ia funcionar? É a mesma coisa que você tá perguntando quando você tem uma reunião com várias pessoas e que todas precisam opinar e colaborar. O ideal é você começar essa reunião, deve ter um responsável nessa reunião, porque cachorro com muito dono morre de fome. E aprenda outra coisa: se é responsabilidade de todos, não é responsabilidade de ninguém. Alguém precisa ser o dono, o gerente daquela reunião. Se não tem, eleja um imediatamente para ser responsável por aquela coisa acontecer. Porque alguém precisa tomar essa iniciativa, porque é muito difícil grupos horizontais plenamente organizados. É raro. As pessoas, em geral, não conseguiram ainda aprender a funcionar bem com isso. Eu adoro a ideia de grupos orientais auto-organizados, mas as pessoas têm um grande, longo caminho cultural para conseguir fazer isso decentemente ainda. Tá? Então, alguém que esteja encarregado ou da gestão daquela reunião ou do registro daquela reunião, deve, então, se prontificar a dizer, gente, nós vamos fazer uma reunião aqui hoje onde todo mundo precisa falar, ok? Nós vamos ilustrar alguns pontos, mas nós precisamos conhecer a visão de cada um de vocês. Então, por favor, ninguém se exceda em achar que é uma palestra e vamos todos aqui. Então, é isso, é combinar a regra do jogo quando ele começa. Aí as pessoas, em geral, ficam... primeiro, ficam um pouco mais educadas e um pouco mais conscientes daquilo que acabou de ser dito. Segundo, como acabou de ser dito, elas ficam um pouco envergonhadas de passar por cima do que acabou de ser dito. Terceiro, se elas começam a passar por cima, é só você fazer o reminder, a lembrança. Então, a gente falou que precisamos todos falar, né? Então, só... E é muito rápido para a pessoa voltar, porque ela entrou naquele acordo quando a reunião começou. Estabelece a regra do jogo quando o jogo começa. Então, as perguntas já se encerraram. Uhum. A gente queria agradecer muito você, Paulo. Realmente foi uma palestra sensacional, uma das melhores que eu vi esse ano. Que legal. E a gente deixou os contatos das redes sociais do Paulo e do Story Talks no chat do Zoom e também a gente deixou no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E agora eu gostaria de pedir para a gente tirar uma selfie virtual junto, se vocês quiserem
deslocar as câmeras, ligar as câmeras. Eu vou tirar um print da tela. Ótimo. Aqui, ó. Beleza. Todo mundo aí vendo a cara de vocês, que legal. Muita gente. No 3 aí. Muito bom. Ó, tirei uma aqui, uma da primeira página, agora eu vou para a segunda. Pronto. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite da FEA mais uma vez e foi um prazer estar aqui com vocês com perguntas tão bacanas. Boas perguntas são o melhor sinal de um público interessado e engajado no conteúdo. Muito obrigado. Espero o ano que vem ver você de novo em um evento presencial lá na FEA. Eu também. Também Todos espero. esperamos. Será ótimo. Esperamos todos estarmos lá o ano que vem. Ficarei muito feliz.